O canibalismo na selva profunda. Pode ser difícil de acreditar, mas até hoje eles ainda existem. Pessoas que, longe de outras culturas, seguem seus próprios ritos e tradições e o fazem de uma forma bastante macabra. Neste vídeo, você verá algumas das tribos mais arrepiantes que você não quer conhecer. E você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Magia xamã no reino dos Shukti. Esta tribo é encontrada no nordeste da Rússia, mais precisamente na chamada Península Shukti. Mesmo nos tempos modernos, muitos Shukti ainda são caçadores. Além disso, o povo cria renas e a pesca desempenha um papel importante na vida dos membros da tribo. Mas, como a mudança climática não cessa em seu habitat, eles não estão apenas lutando contra condições de caça difíceis. Os peixes também não estão mais disponíveis nas quantidades que costumavam estar. Em sua angústia, muitos Shukti se voltam para o álcool. Outros procuram a ajuda de um xamã. O xamã é visto por eles como um elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Sua alma pode fazer uma viagem e conversar com os espíritos. Portanto, se você quer estar do lado seguro, não se meta com um Shukti ou seu xamã. A maldição do nascimento de gêmeos entre os Koma. Na África, a tribo Koma está em casa. Muitos povos tribais ainda se recusam a usar roupas modernas. Isto não tem nenhum aspecto de moda, mas se baseia no medo de ser amaldiçoado e, portanto, perder um filho ainda por nascer, ou mesmo sua própria vida. Com ou sem uma maldição, se uma mulher Koma morre, suas filhas herdam quase todos os seus pertences. No entanto, apesar desta regulamentação de herança amigável para as mulheres, não é necessariamente aconselhável ter o gênero feminino lá, pois até recentemente o nascimento dos gêmeos tinha uma reputação entre os Koma de dar à luz o mal. Portanto, não apenas os bebês foram enterrados vivos, a infeliz mãe também teve que morrer por causa do nascimento dos gêmeos. Hansel e Gretel entre o povo Batak. Gaiolas em frente às casas onde as pessoas são engordadas até o peso desejado. O que soa como um conto de fadas assustador é uma realidade horripilante na ilha indonésia de Sumatra. Embora hoje em dia suas especialidades acabem na grelha lá, em tempos anteriores a carne humana estava no cardápio de Sumatra. Em frente a algumas casas, estas gaiolas agora vazias ainda podem ser visitadas. No entanto, isto é apenas algo para os mais resistentes. Para quem quer que tenha sido capturado aqui, um destino verdadeiramente sombrio o esperava. Assim que foi classificado como uma refeição pelo senhor tribal, ele era colocado em uma pequena gaiola gradeada. Ali, a pobre vítima era engordada até o peso certo para depois acabar como uma refeição para o povo Batak. Massacre entre os Akuntsu. Quem quiser seguir os traços de um genocídio horripilante encontrará o que procura entre a tribo Akuntsu no Brasil. Hoje, restam apenas 3 pessoas da outrora orgulhosa tribo. Os caçadores, coletores e pescadores viveram intocados na floresta tropical por um longo tempo. Com o início do desmatamento, o Akuntsu teve que fugir da maquinária pesada para o interior da floresta. Mas aqui também eles não encontraram paz. À medida que os seres humanos foram avançando cada vez mais em seu habitat, os recém-chegados trouxeram doenças contra as quais os homens das tribos não tinham defesas e, portanto, sucumbiram. Eles também eram uma pedra no sapato dos fazendeiros ao redor. Eles eventualmente colocaram caçadores de recompensas na tribo. Um processo que levou a terríveis massacres, que por muito tempo foram negados, mas finalmente comprovados. Não é de admirar, portanto, que os 3 últimos sobreviventes vivam com grande medo. Culto corporal Gruesom entre os Mursi. A tribo Mursi está extremamente isolada do mundo exterior na Etiópia e África. Quando você visita este povo, a primeira coisa que você percebe são as partes do corpo decoradas com um disco de barro. Muitas vezes, são as orelhas que são distorcidas pelos discos. No caso das mulheres, muitas vezes também o lábio inferior. Para permitir a inserção do disco, as jovens têm seu lábio inferior dividido ao meio e depois um pino de madeira inserido. Gradualmente, isto é substituído por objetos cada vez maiores, até que o tamanho do disco seja alcançado. Como os dentes atrapalhariam um grande disco, as meninas também têm que se livrar de 2 incisivos. Estes são quebrados ou nocauteados. Os Mursi são poupados da inserção de disco no lábio inferior, mas eles tentam de fato lutar. Os duelos e brigas de pau são particularmente populares.
O orgulhoso vencedor está então disponível para as jovens mulheres como um marido em potencial. O Korowai, canibais modernos. Muitos não querem acreditar, mas é verdade. Ainda hoje a carne humana ainda está sobre a mesa. E este é o caso do Korowai, em Papua Nova Guiné. Esta tribo vive em casas arborizadas nas profundezas da floresta tropical, escura e pantanosa. Eles caçam tradicionalmente com arco e flecha. Os homens também constroem armadilhas de solo e escalam árvores com notável habilidade. Como as pessoas também cultivam campos, os alimentos estão disponíveis. Então, por que a carne humana está no cardápio de vez em quando? A explicação não é a fome, mas a crença em um chamado Kakua. Se há uma morte na tribo Korowai, cuja causa não é claramente evidente, eles acreditam que os Kakua têm suas mãos sinistras no jogo. Do ponto de vista do Korowai, este mago do reino dos mortos tomou posse do corpo do falecido e já comeu os órgãos internos de sua vítima. Para vingar esta possessão, os homens da tribo consomem os mortos em sua crença, e assim também os sombrios Kakua. Agora, monges sem tabus. Um monge canibalista. Quem pensa que este é o começo de uma piada de mau gosto está definitivamente errado. Na Índia, uma antiga seita produziu monges que não só comem carne humana, mas também excrementos. Os Agori usam caveiras humanas como tigelas de alimento. Eles são tudo menos contra a maconha e o álcool. O fato de que estes monges gostam de espalhar fezes em seus corpos, comem tudo o que é colocado em suas tigelas e praticam sua yoga em locais de cremação indianos não vai surpreender ninguém depois desta lista. Os monges do horror simplesmente adoram assustar os outros quebrando tabus. Se este vídeo fez seus cabelos ficarem em pé, você deve ter uma coisa em mente. Foi somente através do choque entre o mundo moderno e as tribos tradicionais que muitas das práticas e tradições horripilantes mencionadas aqui no vídeo se tornaram conhecidas. Alguns são compreensíveis para pessoas de fora, mas muitos parecem assustadores e muitas vezes brutais para nós. Mas será que temos o direito de intervir na vida dessas tribos? O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários e a gente se fala aqui no próximo vídeo.